santistas estão parabenizando o Augusto? Pois é, um papo legal que a gente viu com o Augusto, com o Cartoloco, um abraço pro Cartoloco. Eu falei na campanha, antes da eleição, que eu falei, sabe, o próprio Supremo, em alguns lugares no Brasil, em alguns países, vocês têm listas tríplices, né? As pessoas indicam candidatos. Eu tenho certeza absoluta que na última eleição do Corinthians, o São Paulo indicou um candidato e o Palmeiras indicou outro. Mas eu não vou falar mal porque o Augusto Melo é nosso companheiro. O São Paulo indicou quem? Não sei, tanto faz. Eles escolheram qualquer um. Agora, o Augusto Melo trabalha mais nesse programa do que eu, né? O Augusto Melo veio mais ao Arena SBT do que o Corinthians, né, cara? É capaz de que algumas pessoas falem, obrigado por ter ferrado ainda mais o Corinthians que já estava ferrado. Ele pode ter falado isso. Ô, Clebão, São Paulinos, palmeirenses, santistas estão parabenizando o Augusto pela... O Augusto é um injustiçado? Não é coitadinho, não. E não tem nenhum... Pelo menos eu não encontro palmeirense, São Paulino elogiando o trabalho do Augusto no Corinthians. Muito pelo contrário, né? Ou até elogiando por outro lado. Ô, J. Nicola. Ô, Benja, eu não sei se o Augusto acredita nas coisas que ele fala. Porque a verdade é que quase ninguém mais acredita, né? Mas eu tenho a impressão de que eu acho que ele acredita no que ele fala. Eu não sei, algum poder supremo que ele tem de acreditar. Porque ele fantasia demais, cara. Não é possível que ele fale uma coisa dessa. Se palmeirense e São Paulino elogia porque ele fez o Corinthians voltar às páginas policiais. Só se foi por isso. Porque ele foi afastado da presidência do Corinthians. O Augusto teve um grande mérito. Ele levou muita receita para o clube. Mas todo o restante da gestão dele foi tenebrosa. E seria bom para o Corinthians que o Augusto se afastasse de vez, parasse de dar entrevista, parasse de falar. Seria bom para o torcedor corintiano. Mas você que sabe de tudo lá dentro, lá. Ele volta ou não volta? Não, chance nenhuma. No dia 9 de agosto, os sócios vão votar pelo afastamento definitivo dele, aí cumpre-se o impeachment. Se existir alguma chance de reversão desse quadro, aquele papelão cometido por ele e os assistentes dele num sábado, em que eles tentaram um golpe na cara dura, um dos golpes mais ridículos confabulados nos últimos tempos, aquilo foi a pá de cal. O Augusto não volta, vai ser empichado e a vida política dele no Corinthians já era. Eu não vou citar o colega, mas rapidinho, eu estava em Munique para a final da Champions aqui pelo SBT, quando chegaram, o cara só me mandou a imagem, Mauro, comente aí. Cara, eu falei, inacreditável. Eu achei, inclusive hoje com inteligência artificial, eu falei, não, fizeram um negócio que precisa tomar um cuidado hoje, né? Porque a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é, né? E do jeito do Corinthians, a gente nunca sabe mesmo o que é verdade nos últimos anos. Né? E o pior que no Corinthians tudo é verdade. Pois é, não, é inacreditável. Ô, mano, tem palmeirense, São Paulino, santista aí, parabenizando o Augusto? Eu acredito que sim, Benja, de verdade, porque que rival que não quer ver o Corinthians na situação que tá? Inclusive o Augusto Melo tem feito M atrás de M, inclusive juntando todas, ele consegue adubar a América do Sul. Então, cara, não tem como. Diante da situação que o Corinthians vive, eu não estranharia, por exemplo, um palmeirense e um São Paulino. Aí, Augusto, parabéns, ó, tá ferrando o clube, ó. Dá um golpe, você é muito incompetente. Ô, Augusto, você teve a faca e o queijo na mão e a vassoura pra varrer aquele monte de ratazana que tá dentro do Corinthians e você não fez. O dia da transparência que você falou que ia abrir a caixa de Pandora foi uma vergonha. Então, Augusto, eu vou esperar o quê de você? Se nem você se ajuda. Que vergonha, cara, que vergonha. Ó, ontem no leilão do Neymar, o Sheik tava lá. Você participou? Não, eu tava vendo o jogo da seleção. Ó, outro dia no leilão do Ronaldo eu fui, né, velho? Ó, teve um lance, tem uma hora de uma camisa, quando eu ameacei fazer assim, eu ouvi o primeiro lance e eu voltei. Eu não tenho roupa pra essa festa, não. Mas ontem o Sheik tava lá no leilão do Neymar e o Sheik falou sobre a situação do Corinthians aí. Vamos ver o nosso grande Emerson Sheik. É o meu segmento e acho que, ao invés de ajudar, eu poderia atrapalhar. Porém, eu não acho que a solução para o Corinthians seja ser transformado numa SAF. Acho que existem outros caminhos. Com uma boa gestão é possível o Corinthians voltar a ser o Corinthians, voltar a disputar e conquistar títulos importantes como foi Libertadores e Mundial. A nossa Paulinha Pimentel que fez a pergunta aí. Ô, Jorge Nicola, dá? O Corinthians não precisa virar SAF? Porque ele fala assim, o Sheik fala assim, precisa só de uma boa gestão. Aí que é o problema. Corinthians, uma boa gestão no Corinthians só pode ser salvo hoje se virar SAF. Eu não confio em ninguém
na política do Corinthians. Até porque qualquer um, para se eleger presidente, ele vai precisar se associar a grupo, a chapinha, e aí quando ele se eleger, ele vai precisar colocar esse cara como diretor da base, o outro como diretor administrativo, o outro no marketing, e aí os incompetentes vão assumir o Corinthians. Eu acho que o único jeito de limar toda essa galera que não presta é transformar o clube numa sociedade anônima do futebol. E aí só uma rápida lembrança, o Pedro Mesquita, que foi o cara que intermediou o acordo do Botafogo com o Textor e do Ronaldo com o Cruzeiro, ele, em busca de investidores para esses dois clubes, ouvia no exterior de grandíssimas empresas que o Corinthians era o mais procurado. As grandes empresas diziam, o dia que você tiver o Corinthians, você volta aqui que a gente fecha com você. Então, se o Corinthians virar SAF, você pode ter certeza que vão chover propostas gigantes. O Botafogo foi acionado na FIFA, aí que não pagou o Almada, hein? Tá pagando ninguém. Não pagou ninguém. Não pagou o Vitinho, não pagou os empresários. Tá pagando ninguém não, Belo hein? modelo a SAF Daqui a do pouco Botafogo. é mais uma SAF aí que vai pro saco. Ô, Clebão, o Sheik falou que não precisa virar SAF. Tem salvação o Corinthians? Se não virar SAF, você consegue ver? Benji, eu acho que é complicado, né? O Augusto, ele teve uma oportunidade de ouro na mão agora, né? E nem acho que foi só por causa de pessoas que ele acabou se envolvendo para ganhar a eleição, o exemplo do Rubão, né? O Rubão apoiou ele e aí ele colocou o Rubão como um dos testas de ferro ali no começo da gestão dele. Mas não foi só por isso. Depois ele teve problema com a Vaidbet, depois ele teve problema com os meninos da base. Foram quantos jogadores de base? 87 hoje. E o que isso tem a ver com os caras que estavam ali? Não, foi erro dele, entendeu? Então eu acho que se tem um cara que tem uma visão diferente, que eu acho difícil lá no Corinthians achar esse cara, eu acho que não precisaria, até porque o Corinthians é uma potência, né, meu? O Sheik falou que não precisa de SAF. Precisa só de uma boa gestão e pra achar uma boa gestão. É complicado. O Corinthians ele precisava de um novo Big Ben na Terra para realmente ser refundado. Se tiver um Big Ben de novo, só vai sobrar a Yoko Ono e as baratas aqui, né? Mas o negócio é o seguinte... E o que Yoko Ono? A Highlander, velho, ela não morre, mano. A Yoko Ono não passa dessa daqui pra melhor, não. Mas o negócio é o seguinte, a rainha morreu e a Yoko Ono não. Agora, o negócio é o seguinte, Benja, com relação à SAF, vamos lá, cara. Pra mim, o Corinthians ele não pode virar SAF. Sabe por quê? Eu acho que tem muita gente dentro do Corinthians que, inclusive, tá torcendo pra essa dívida de 2,5 bi virar 4. Pra aí, obrigatoriamente, você ter que virar SAF. Porque SAF no Brasil, Benjamin, com raríssimas exceções, você vira por necessidade e não por opção. É quando o clube tá quebrado, quando o clube tá agonizando. E dentro do Corinthians, Benja, se, por exemplo, resolve levantar o dedinho, vamos virar SAF. Tô conjecturando aqui uma situação. O Kia, ele tá longe, mas ele está sempre por perto. O Kia tem em todo lugar, cara. Exato. E o Kia, numa dessa, ele é como se fosse Deus, né? Ele tá lá, tá aqui, toda hora ele aparece. Você fala aqui, ele aparece aqui do nada. E se o Kia vem pro Corinthians, não diretamente, ou mesmo que seja indiretamente trazendo alguém, quem que é o braço direito do Kia dentro do Corinthians? Andrés Sanches. Aí você legitima o Andrés como dono do clube. Porque esse cara, ele vai ser o manda prender e manda soltar. Então, de verdade, Benja, eu torço radicalmente para que o Corinthians tenha uma boa gestão, mas que necessariamente não vire SAF. Porque se virar SAF, meu irmão, aí acabou de vez. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogaço do Corinthians e Grêmio pela 12ª rodada do Brasileirão em Porto Alegre, hoje, às 8 horas da noite. Corinthians estará sem Memphis Depay, Carrilho e José Martínez. Ambos estão liberados para férias. Então o Corinthians hoje vai ter um time diferente, um time com variações, né? E amanhã, dia 13 de junho, todos os jogadores, mais os funcionários do Corinthians, sairão de férias até o dia 28 de junho. Uma férias coletiva para todo mundo, porque vai aproveitar a parada para o Super Mundial e descansar os jogadores. Para mim, o Dorival Júnior, junto com a comissão técnica do Corinthians, está errada. Por quê? Dorival é um técnico que reclamou tanto que não tinha tempo para treinar. E quando houve um tempo, ele não aproveitou. Por que o Corinthians não treina segunda, terça, quarta e quinta e folga os finais de semana, sexta, sábado e domingo? Por que tem que dar uma férias coletiva? Então, para mim, Dorival, junto com o Fabinho Soldado e a diretoria,
não planejou bem essa situação. Dorival Júnior preparou o time para enfrentar o Grêmio com alguns jogadores da base, porque vários jogadores estavam servindo suas respectivas seleções, outros jogadores estão no departamento médico. Então Dorival foi lá na base, Dorival sempre gostou de trabalhar com jovens atletas, Dorival foi lá e buscou para treinar junto com a equipe principal, Cauê Furquim, né, Dieguinho, Kaique, Bahia, Guinegão, então vários jogadores, inclusive alguns deles estão relacionados para o jogo de hoje. O exemplo aí é do Cauê Furquim, porque é um jogador que tem apenas 16 anos, né, tem agradado muito o Dorival Júnior. Dorival Júnior pediu para deixar ele na equipe principal. Com certeza o Dorival dará oportunidade, porque Dorival detectou um talento incrível. Ele é um jogador jovem, com 16 anos, mas que já tem uma multa estratosférica para o mercado do exterior. Se o Corinthians vender ele, a multa está em 50 milhões de euros para ir lá para fora. E para o mercado nacional está em 30 milhões de euros. Então, um jogador muito jovem, com muito talento, é uma promessa enorme no Corinthians. Dorival já aí detectou todo esse talento desse jogador que com certeza vai nos trazer muita alegria. Acredito hoje que o Corinthians terá uma provável escalação de Hugo Souza no gol, que viajou para Porto Alegre. Na lateral direita, Mateuzinho, não tem outro. A dupla de zaga, André Ramalho e Kaká. Fechando o sistema defensivo, na lateral esquerda, Fabrício Angelero, um argentino muito bom de bola. Meio campo do Corinthians, Maicon. Maicon, por que Maicon? Porque Dorival Júnior morre de amor por ele, gosta muito do trabalho do Maicon. Eu, sinceramente, não estou gostando. Acho que o Maicon está vivendo o Corinthians de nome, porque teve uma passagem muito vitoriosa no Corinthians e está vivendo esse nome. Porque Dorival, além disso, está escalando o Maicon de primeiro volante e ele não tem essa capacidade para pegar a bola e apoiar o ataque. O Maicon, para mim, está muito mal, não deveria estar nem jogando. Como o Alex Santana foi embora pro Grêmio, o seu parceiro aí deve ser Rian ou Charles. Mas acredito eu que vai ficar com a vaga, vai ser Charles. E aí, fechando esse tripé do meio de campo, Breno Bidon. Esse tem qualidade para apoiar o ataque. Já o losango é fechado aí com Rodrigo Garro. Na frente, Hector Hernandes e Thales Magno. Porque Yuri está machucado. Yuri acabou sofrendo uma lesão na lombar, quebrou a ponta do osso, está se recuperando. E Romero está voltando à sua seleção, está cansado. Aí deve ser a dupla de ataque, Hector Hernandes e Thales Magno. Então um Corinthians que precisa aí dessa vitória, né? Para permanecer na parte alta da tabela. E vai ser um jogo muito difícil. O Grêmio está crescendo com o técnico Mano Menezes. Jogar no Porto Alegre não é fácil. E o Grêmio está em ascensão. Então o Corinthians tem que tomar cuidado para não levar uma surra no Porto Alegre e voltar para São Paulo aí com uma sacola de gol. Mas o Corinthians hoje está um time muito modificado, muito diferente. Para mim, tecnicamente, o time do Corinthians é fraco. E hoje, encarando o Grêmio com um time ainda mais fraco, devido os jogadores que serviram a seleção praticamente estão todos descansando e outros jogadores que fazem parte do elenco principal estão aí no departamento médico. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho aí de contratação. O volante Denilson do Cuiabá está sendo especulado no Corinthians, mas o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, disse o seguinte sobre essa possibilidade do Denilson acertar Corinthians. Não vendo o Denilson para o Corinthians, nem com pagamento à vista. Fecha aspas. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Porque o Corinthians acabou contratando aí o volante Raniel, mas só pagou uma parte e ainda deve uma boa quantia. Um valor aproximado aí que o Corinthians deve ao Cuiabá, 18 milhões e 300. O Cuiabá teve que recorrer à Câmara Nacional de Resolução e Disputa
E o Timão conseguiu aí um bom acordo para o Corinthians e um péssimo acordo para o Cuiabá, de pagar o Cuiabá em 6 parcelas num período de 6 anos. Por isso que o Cuiabá não vende o Denilson para o Corinthians. Gente, vou mudar novamente de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar dos problemas aí do Augusto Melo. Augusto Melo fez o Corinthians, infelizmente, voltar às páginas policiais. Acredito eu que a vida política do presidente Augusto Melo já era. Houve o afastamento dia 26 de maio pelo impeachment e dia 9 de abril terá a Assembleia Geral dos Sócios para ratificar, confirmar o impeachment do Augusto Melo ou reconduzir ao cargo. Eu, sinceramente, não acredito na possibilidade de Augusto Melo ser reconduzido ao cargo. Sinceramente, acho que ele será impeachmentado dia 9 de agosto. Tem palmeirenses, tem São Paulino, tem santista, parabenizando aí o péssimo trabalho de Augusto Melo. Ou seja, ironizando. Porque quanto pior o Corinthians está, melhor é para os nossos adversários. Será? Sinceramente, eu achei que eu nunca ia falar isso. Mas será que a solução do Corinthians, nessa crise de gestão aí, seria a SAF para solucionar o problema? Acredito que sim, porque as pessoas que lá estão, hoje a gente não pode confiar em ninguém. Mas ao mesmo tempo, há um outro problema. Se o Corinthians virar a SAF, quem vai assumir o Corinthians será o Kia Joirabichian, né? E o braço direito de Kia Joirabichian é quem é? O braço direito de Kia Joirabichian é ninguém mais que André Santos, que já trabalhou com ele no Corinthians. Então o Corinthians passaria a ser mandado pelo André Santos. André Santos mandaria prender e mandaria soltar. Então, sinceramente, o Corinthians, eu não sei qual é a solução do Corinthians. Um clube endividado em 2,5 bilhões. Augusto Melo, ele, eu não sei, ele tem aparecido aí em programa de televisão, tem aparecido em podcast, falando da sua lesura, que não tem culpa de nada e que ele também tem interesse na investigação. Eu não sei, rapaz, até onde a gente, né, pode acreditar no que Augusto Melo está falando ou não. A gente traz informação para o canal para as pessoas aí analisarem. Mas fazer juízo de valor no canal, eu não faço, porque eu não sei do real motivo que está acontecendo lá. A única coisa que eu sei, isso é informação, isso tá na mídia, que Augusto Melo e seus ex-diretores, Alex Cassundé, Sérgio Moura, todos eles foram aí indiciados pelo crime de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. Se o Ministério Público oferecer denúncia, eles passarão a ser réus dentro do processo. E aí, depois, na sequência, veio aí o impeachment do Augusto Melo, onde ele foi destituído do cargo, dia 26 de maio. Dia 31 de maio, houve a invasão, né, de Augusto Melo, mais associados, mais seus aliados, na sala do presidente, do novo presidente Osmar Stabile. Então o Corinthians vive um caos político e vive também um momento muito ruim no futebol. Rodrigo Garro disse, mesmo Fabinho Soldado, o técnico Dorival Júnior dizendo que os jogadores estão blindados, que não quer saber de problema de gestão, o foco é campo. Rodrigo Garro disse o seguinte, abre aspas, esses problemas que estão acontecendo na gestão cabe afetando o futebol. Por que o Rodrigo Garro disse isso? Porque quando o Osmar Stabile sumiu o Corinthians, ele disse que o Corinthians, todas as gavetas foram abertas e não tinha dinheiro em nenhuma gaveta. E aí eu te falo, e aí o jogador fica preocupado, porque o jogador vai ficar sem receber. O jogador tem compromisso com o seu dinheiro. Quem trabalha precisa receber. E aí o clube não tem dinheiro e como o jogador vai receber? Então, afeta sim o jogador essa bagunça da gestão. E não de forma indiretamente, e sim de forma diretamente. Por isso o Corinthians vive um caos no futebol e um caos na sua gestão temerária,
que a gente não sabe quem é o verdadeiro presidente do Corinthians. Se Augusto Melo vai ser reconduzido do cargo, se Osmar Estavo vai continuar como presidente. Então, esse momento é uma indefinição muito grande no Corinthians e o Timão, infelizmente, tem aparecido na mídia mais pelas páginas policiais do que pelo futebol, que é medíocre. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos vocês que nos acompanham aqui no canal que deixem aquele like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. Registra também sua opinião sobre tudo que está acontecendo no Corinthians, sobre o futebol, sobre a gestão temerária e deixe também a inscrição no nosso canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.